Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham aqui pela TVL. Quero dizer a todos vocês que fico extremamente feliz. No dia de ontem, eu recebi a visita no meu gabinete da professora de português, se o Ari puder fazer a gentileza, a professora Silvana Oliveira, da Escola Municipal Básica Municipal Olga Hutzen, que realmente fez um trabalho de português com as crianças, incentivando-as a escrever cartas, e nestas cartas tinham que escolher os temas, obviamente, mas principalmente entre esses temas, escolher alguém que pudesse ser representante, dar a voz. E eu fiquei feliz em saber que esses alunos da escola aqui, ali na região da Itapovazinha, me escolheram, né, para que eu pudesse representá-lo. Então são várias cartas aqui, né, eles que fazem parte da matéria. Português não é a minha matéria, eu sou professor de matemática, mas fiquei muito feliz. Estão aqui as cartas. Quero dizer que vou responder cada uma dessas cartas para essas crianças, e na semana que vem estarei pessoalmente entregando essas cartas para essas crianças, e fico feliz. A gente começa nesta casa aqui a mostrar para estes jovens de 12, 13, 14 anos, muitos deles, obviamente, não têm idade para votar, mas já começa a inserir na cabeça dessas crianças a cidadania, que eles podem e devem, sim, através da escrita, fazer o seu trabalho, procurar os representantes e, através das representações, buscar aqui esta Casa Legislativa para que a gente possa dar o encaminhamento. E são vários pedidos ali naquela região. O principal, dentro das cartas, o que mais me chamou a atenção é algo simples, que é, de fato, a falta de calçada para o acesso da unidade escolar, que piora nos dias de chuva, vereador Ito. Cada vez mais ali tem essa dificuldade, ali na Frederiquiense, se eu não me engano. Então, realmente, os alunos pediram uma coisa tão simples, é importante, e cabe aqui a mim, obviamente, responder a próprio punho. Farei isso e levarei para essas crianças, e, obviamente, já dei todo o encaminhamento, já estou cobrando para que a gente consiga resolver esse pedido, entre outros, que essas crianças fizeram. É extremamente importante que nós colocamos na cabeça dessas crianças que eles têm a possibilidade, e nós estamos aqui abertos para que a gente possa fazer esse trabalho e eles possam vir aqui conosco. Também, no dia de ontem, tive uma reunião com o coordenador do PROCON, o André Moura Cunha, e questionei sobre o descumprimento do prazo do atendimento dos bancos na nossa cidade. É uma vergonha, vereador Zeca, os bancos não estão cumprindo o prazo. Isso, eu sou testemunha, muitas outras pessoas são testemunhas, ou seja, não está sendo cumprido o tempo exigido, vereador César, sim, do tempo mínimo que eles deveriam atender. E isso eu vi num tempo que, teoricamente, seria um dia tranquilo, que eles têm lá o dia, são 20 minutos até o horário que eles têm sem uma maior dificuldade. Os horários têm pagamento, aumenta para 35 minutos. E no dia que era tranquilo, algumas pessoas ali passaram de 1 hora para serem atendidas. Você imagina nos dias em que realmente tem um fluxo maior de pessoas. Ou seja, não adianta esta Casa Legislativa fazer leis, não adianta a gente ficar aqui cobrando se não tiver fiscalização. Então, cobrei. O próprio André já está fazendo a sua parte, já mandou uma carta avisando aos bancos, mas só isso só isso é pouco. Precisa ser feita fiscalização. Esses bancos precisam ser punidos. E ele fala da certa forma, os bancos a gente pune, dá multa, eles pagam, eles preferem pagar a multa. Mas então que se coloque de forma pública quais são os bancos que estão desrespeitando o cidadão. Quais são os bancos que estão desrespeitando os seus clientes? A partir que tomar público isso, eu quero ver se esses caras não vão começar a entender um pouquinho. Tem que realmente, vereador César, sim, eles têm que aprender a nos respeitar, porque não é possível que essas pessoas fiquem lá mais de 1 hora esperando para ser atendidas. Concedo uma parte ao meu colega vereador Zeca Bombeiro. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, o vereador Zeca Bombeiro. Professor Gilson, quero parabenizá-lo pelo assunto que o senhor trouxe, o tema que o senhor trouxe hoje na tribuna, e dizer que o senhor está coberto de razão. Eu também já presenciei pessoas reclamando por estar muito tempo na fila do banco e não ser atendida, e não tem quem é que vai fiscalizar, não tem um órgão fiscalizador, como estão fazendo agora nessa casa com o PROCON. Vai ter uma lei do PROCON também que tem um prazo para o cidadão ser atendido, mas tem que dizer quem vai cobrar, quem vai fiscalizar esse prazo. Tem que ter o fiscalizador, mesma coisa do banco. A mulher não sabia quem recorrer.
A mulher estava lá e não sabia se ligava para a polícia ou ligava para o ouvidorio 56, então não pode. Tem que, quando fazer a lei, já tem que dizer quem é o órgão fiscalizador. Para onde ligar, o número de ligar, já tem que ter lá no banco o informativo. Ó, se você ficou tanto tempo na fila, liga para tal número. Mesma coisa a lei que estão fazendo no PROCON agora. Ó, se você ficou mais de 30 minutos na fila, liga para tal número. Tem que ter lá e tem que ter exposto para esse pessoal realmente criar vergonha na cara e servir direito a quem eles estão cuidando do dinheiro e para quem eles trabalham. Parabéns pelo assunto. Obrigado pela contribuição, vereador Zeca Bombeiro. E realmente, de fato, eu presenciei, outras pessoas também estavam lá, mais de 1 hora para ser atendida, é algo absurdo, nós não podemos aceitar, esta Casa Legislativa não pode aceitar que o cidadão seja desrespeitado. E o pior, os bancos públicos são os que mais desrespeitam o cidadão. Os bancos públicos são os que mais respeitam. E cabe sim ao PROCON fiscalizar, cabe sim o PROCON fiscalizar. Se tiver que fechar uma agência, por isso tem que ser fechado sim, porque é uma vergonha o que eles estão fazendo com o cidadão. Também, no dia de ontem, também conversei com o Michael Schneider, que é, sim, o secretário de Conservação e Manutenção, e me preocupa bastante algumas situações. Nós ainda não temos aqui, vereador, líder do governo, alguns serviços importantes que, infelizmente, todos os contratos não foram assinados. É importante que seja feito. Ele garantiu que mais 1 ou 2 semanas. O problema é que a população já está realmente chegando no seu limite. E a questão também que no tange agora, que vai fazer a situação, que está sendo feita a situação das roçadas, eu ainda não consegui observar que isso tenha chego nos bairros. Eu acho que tem que chegar nos bairros o mais rápido possível, eu sei que tem pouco tempo ainda, mas é importante que se chegue, porque uma coisa nós temos que cobrar nessa casa. Fechou-se a URB dizendo que ela era ineficiente porque ela era prejuízo. Então agora, com a empresa particular, tem que se comprovar que ela é mais eficiente e que ela, sim, tem um custo menor. E nós aqui, vereador Bruno, temos que cobrar. Nós temos que cobrar. E eu vou fazer esse comparativo. Quanto que era feito por parte da URB e quanto que era feito por parte dessa empresa. Porque se fechou-se a URB, e eu não estou questionando o fechamento dela ou não, né? Eu não estou aqui questionando o fechamento dela ou não. O que eu estou questionando é que esta empresa que está aí, que começou, por mais que não tenha 30 dias, mas que agilize o mais rápido possível. Nós queremos saber, não sei dos senhores, mas eu pedi o cronograma, eu quero saber quais são os cronogramas. Presidente, 1 minuto só pela parte, se o senhor puder me permitir, por favor, só para concluir. Mais 1 minuto, vereador Gilson, em função da parte, para concluir seu pronunciamento. Obrigado. E nós temos aqui que cobrar para que o quanto antes o serviço chegue aos bairros, né? A roçada chegue aos bairros, mas não só as roçadas. Nós temos alguns serviços que ficaram pela metade, estão lá e ainda não foram feitos, que são alguns contratos que ainda não estão sendo cumpridos. A mesma coisa, vereador Zeca Bombeiro, e eu vou ficar de olho, inclusive tem um requerimento, vou discutir aqui pela ordem, que é a questão da zeladoria da URB, que foi feita a zeladoria das escolas, que não está sendo olhado com carinho. Nós já havíamos dito aqui numa comissão de educação que não iria funcionar. E isso eu vou explicar com mais clareza depois. E não está funcionando, as coisas não estão funcionando de acordo, ou não estão funcionando lá contento. Tem escola que ainda não tem líder do governo, não tem ainda zelador, não tem zelador, e a desculpa da empresa é que não tem funcionário para contratar. E desculpa, mas nós estamos vendo um monte de gente desempregada. Será que não tem funcionário para contratar? Então nós precisamos agilizar o mais rápido possível. Esse serviço, essa empresa que está assumindo esses serviços tem que realmente agilizar o mais rápido possível para o cidadão começar a enxergar. Infelizmente já passou, vereador Adriano, o tempo. E nós temos que fazer o mais rápido possível para o cidadão enxergar que o serviço está sendo prestado. Obrigado a todos.